sejam bem-vindos à nossa aula de artes. E hoje nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. As onomatopeias são uma reprodução aproximada dos sons, especialmente dos ruídos. Nas histórias em quadrinhos, uma onomatopeia aparece sempre integrada a uma figura e a um texto. A onomatopeia não precisa estar dentro de um balão. Normalmente, ela está localizada fora dele e perto de onde vem o ruído. Sua escrita também pode contribuir para identificar o tipo de ruído que se quer representar. Nas histórias em quadrinhos, a escrita e o desenho se integram, e o balão é uma de suas características. A forma do balão também tem um significado. Os balões com contornos partilhados com dentes significa vibração de voz, tipo grito, estalidos ou rangidos. Os com contorno tracejado significa pouca intensidade no volume da voz. Para ampliar os nossos conhecimentos, hoje nós vamos falar sobre a história dos quadrinhos no Brasil. Foi o italiano Angelo Agostini, que morava no Brasil, que iniciou os quadrinhos brasileiros em 1869 com As Aventuras de Nhoquim. Em 1905 surgiu o Tico-Tico, a primeira revista brasileira em quadrinhos, e em 1934 o personagem Roberto Sorocaba. Em 1950, Vitor Civita fundou a editora Abril e lançou a revista O Pato Donald, o primeiro personagem que a Disney trouxe para o Brasil. Outro destaque dos quadrinhos brasileiros é a Turma da Mônica de Maurício de Souza, lançada a partir dos anos 60. No nosso Momento Curiosidades de hoje, nós vamos falar sobre o mangá. Você sabia que o mangá é o termo usado para designar as histórias em quadrinhos japonesas? No Japão, há mangás para todos os gostos, de temas religiosos a séries adultas censuradas. As principais características dos personagens dos mangás são os olhos grandes e expressivos que demonstram as emoções e os roteiros dinâmicos e de rápida leitura. Antes de pensar em histórias em quadrinhos no Ocidente, já existia pergaminhos e blocos de madeiras humorísticos no Japão. Na Revolução do Japão pós-guerra, Osamu Tezuka introduziu uma nova criação dramática no ressurgimento do mangá. Foi ele quem criou fantásticas histórias que usavam ângulos inovadores, misturando imagem da cultura cinematográfica da Alemanha e da França. Os mangás podem ser classificados de acordo com o seu gênero, da seguinte forma. Shounen mangá é um mangá feito e pensado para o público masculino. Suas histórias geralmente são de gangues de colégio, esportes, aventuras, grupos que visam defender o universo. Exemplo, Dragon Ball Z e The Prince of Tennis. O shoujo mangá é um mangá feito e pensado para o público feminino, onde suas histórias têm uma dramatização maior. Exemplo, Sailor Moon, e Guerreiras Mágicas de Rei Ert. Estamos chegando ao fim de mais uma aula, mas como de costume, nós vamos fazer o nosso mapa conceitual. Hoje, em Histórias em Quadrinhos é Arte, nós vimos os elementos que compõem as histórias em quadrinhos, que são os quadrinhos, certo? E o balão de conversa e de diálogo. Eles podem ser, as histórias em quadrinhos podem ser divididas em cartoon, mangá ou tirinha. Espero que esse meu objetivo tenha sido alcançado, que eu possa ter tirado as dúvidas de vocês e fiquem atentos para mais uma notificação, para mais uma aula de artes que está vindo por vir. Tchau, tchau!